Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 6 de novembro de 1962. A ONU condena o apartheid na África do Sul. Em 6 de novembro de 1962, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma resolução que condenava as políticas racistas do apartheid na África do Sul. O documento conclamou todos os países membros a cortar todas as relações econômicas e militares com o país. De 1948 a 1993, o apartheid, cuja expressão provém da palavra em africâner para apartness, separação, consistiu na política governamental de segregação racial e política e de discriminação econômica contra a maioria não branca da África do Sul. Dentre as muitas injustiças, os negros eram obrigados a viver em áreas segregadas e não podiam entrar nos bairros habitados pelos brancos, a não ser que tivessem passes especiais. Embora os brancos representassem apenas uma pequena parcela da população, eles concentravam a vasta maioria da riqueza e das terras do país. Após o massacre de Sharpeville, perto de Johannesburgo, em 1960, em que 69 negros foram mortos e mais de 180 ficaram feridos, o movimento internacional pelo fim do apartheid ganhou amplo apoio. No entanto, algumas poucas potências ocidentais e um punhado de parceiros comerciais da África do Sul se opunham a um pleno embargo econômico e militar. Não obstante, a oposição ao apartheid dentro da ONU cresceu e em 1973 uma resolução das Nações Unidas considerou o apartheid como um crime contra a humanidade. Em 1974, a África do Sul foi suspensa da Assembleia Geral. Após décadas de greves, sanções e crescentes manifestações violentas, muitas leis do apartheid foram revogadas. Finalmente, em 1991, sob a presidência de Frank de Klerk, o governo sul-africano revogou todas as leis do apartheid remanescentes, comprometendo-se a aprovar uma nova Constituição. Em 1993, um governo de transição multirracial e multipartidário foi constituído. No ano seguinte, a África do Sul levou a cabo as primeiras eleições gerais livres e justas. O ativista político Nelson Mandela, que havia passado 27 anos na prisão ao lado de outros líderes anti-apartheid, acusado de crimes de traição, assaltos, assassinatos e terrorismo, tornou-se o novo presidente da África do Sul. Em 1996, a Comissão da Verdade e da Reconciliação da África do Sul, constituída pelo novo governo, deu início a uma investigação sobre a violência e as violações dos direitos humanos que tiveram lugar na vigência do sistema do apartheid entre 1960 e 10 de maio de 1994. Nesse dia, Mandela prestou juramento como presidente da África do Sul. O objetivo primacial da comissão não era o de punir, e sim de cicatrizar as feridas tratando de seu passado de uma maneira aberta. Às pessoas que cometeram crimes se permitiu confessor e pleitear anistia. Comandada desde 1984 pelo Prêmio Nobel da Paz, o arcebispo Desmond Tutu, a Comissão da Verdade ouviu o depoimento de mais de 20 mil testemunhas de todos os setores envolvidos, as vítimas e suas famílias, bem como os perpetradores da violência. O relatório final foi publicado em 1998, condenando todas as grandes organizações partidárias, a exemplo do governo do apartheid, além das forças anti-apartheid como o Partido de Mandela, o Congresso Nacional Africano, por sua contribuição à violência. Baseado nas recomendações da Comissão da Verdade e Reconciliação, o governo passou, a partir de 2003, a pagar a título de reparação cerca de $4.000 a cada vítima pessoal da violência durante o período do apartheid. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli.
Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.